Bom, então, iniciando aqui oficialmente, mais uma palestra aí da série 5W2H do empreendedorismo. Hoje aqui a gente tá aqui com a gente Michel Kuznir, vou deixar ele se apresentar, como sempre faço, né? Só agradecer aqui, né, e falar que gosto muito aí das palestras, né, das participações do Michel, porque ele é muito objetivo, né, e ele fala realmente as coisas que são importantes, né, para ser discutidas aqui na disciplina, e é alguém, né, que conhece como poucos o ambiente de empreendedorismo aqui, né, de Campinas, da Unicamp, né? Então, acompanha aí de perto o crescimento de muitas empresas, né, que tem um contato muito forte com muitos empresários, né? Então, conhece o ambiente da Unicamp como poucos, então, com certeza, é alguém que tem muito a agregar. Michel, fica à vontade para se apresentar, a partir de agora a sala é sua, tá? Valeu muito aí pela participação. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Só para me apresentar rapidinho e só colocar quem eu sou. Meu nome é Michel Kuznir. Eu já peço desculpas antecipadas pelo sotaque. Eu nasci em Israel. Estou no Brasil há 35 anos, mas o sotaque ficou. Então, se alguém não entender alguma coisa, fala. Eu me formei na Unicamp em computação. A minha primeira empresa eu abri em 96, quando eu ainda estava na faculdade. E desde então eu tenho trabalhado em startups, em ambiente de empreendedorismo aqui da região de Campinas, de forma frequente. Então, a minha primeira startup ela fechou em 2003. Na verdade, ela faliu, tá? E aí eu entrei numa outra startup. Em seguida, essa teve bastante sucesso. Em 2013, a gente criou uma spin-off para tocar inovação. E alguns anos depois, eu comprei ela e toquei. Hoje eu sou CEO da Dileta. A Dileta Solution é uma empresa que fica dentro da Unicamp e o principal negócio dela é ajudar outras startups de software a se desenvolverem. Então, a gente atua, às vezes, como prestação de serviço, muitas vezes como parceiro, como sócio das startups, e a gente ajuda elas a crescer e a gente tem tido bastante sucesso em relação a isso. A Dileta Solutions ela tem triplicado todo ano. A gente tem uma política muito diferente em relação a como lidar com o pessoal que trabalha com a gente. A gente resolveu, depois de muito tempo de experiência no mercado, resolvi colocar umas ideias bem ousadas em prática, experimentar coisa diferente. Então, vários funcionários são sócios da empresa, hoje é Dileta. A gente faz uma captação de pessoas de uma forma diferente, a gente atende os nossos clientes de forma diferente. Cada vez que a gente desenvolve um negócio bacana, a gente cria uma startup nova e a gente toca ela. O pessoal que fica dentro da Dileta tem muita liberdade. Tem mais de um grupo hoje em dia criando novas startups formadas por funcionários da Dileta e que a gente apoia e que no futuro pode ser tocado de forma independente. Então, a gente é muito ousado em relação a isso. E a gente tem um programa muito interessante que a gente inaugurou. Também foi criado por um grupo de pessoas da Dileta. A gente é um pessoal da Dileta de diletantes. E o programa se chama Dileta Academy. Marcos, eu vou aproveitar para fazer propaganda aqui, né? Porque é o nosso programa agora oficial de estágio. Então, é um programa onde a gente seleciona 10 pessoas para entrar nesse programa e nesse programa as pessoas elas são contratadas como estagiários e a gente passa 3 meses treinando eles nas ferramentas e nas tecnologias que a gente usa. E depois desses 3 meses, as pessoas avaliam se eles se encaixam no clima da Dileta, se eles querem continuar com a gente, se a gente achou que eles foram bem, eles continuam e aí tem uma grande oportunidade de carreira para as pessoas. A gente já fechou uma turma, a gente está abrindo outra e eu vou colar aqui no chat o link para as inscrições.
Tá? Então, se alguém quiser se inscrever para conhecer o que é, receber o material, ser entrevistado, ver se tem a ver, fique à vontade. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como ser empreendedor e quem é o empreendedor, e isso passa um pouco pelas perguntas que você já deve ter tido palestras com outros, de por que empreender e como empreender. A primeira pergunta que eu acho que tem que ser respondida se qualquer um pode ser empreendedor. E quando a gente faz essa pergunta, eu lembro desse filme que eu gosto muito, chamado Ratatouille, da Pixar, porque é um filme fenomenal, eu gosto muito dele, em vários aspectos, em vários níveis de filme, acho que é um dos meus desenhos preferidos. Mas um dos temas do desenho é sobre esse chefe aí, o Augusto, que ele tem um lema que qualquer um pode cozinhar. E as pessoas às vezes e aí ele tem um conflito com esse crítico que é o Egon, que o cara fala, isso é ridículo, não é qualquer um que pode cozinhar. E é verdade. E assim, o Egon, durante o começo do filme, ele parece o vilão, né? Ele é um cara mau, mas na verdade ele não é. Ele simplesmente é um cara muito crítico, gosta, tem um paladar muito apurado e faz bem o seu trabalho. E ele não gosta do chefe porque ele discorda desse negócio. Não é qualquer um que pode cozinhar. E aí tem a história principal do filme, o rato vira cozinheiro, o rato é um cozinheiro fenomenal, tem um paladar fenomenal, e no final, numa cena espetacular, o Egon come o ratatouille feito pelo rato, e ele tem um flashback e acha aquilo maravilhoso, e ele é confrontado com o fato de que aquilo que ele amou tanto foi feito por um rato. E ele reflete sobre aquilo e fala, peraí, não é que qualquer um pode cozinhar. Agora eu entendi o que o chefe que faleceu, ele queria dizer. Não é que qualquer um pode cozinhar, é que um bom cozinheiro pode vir de qualquer origem. Então, puxa vida, eu comi comida de um rato que é fenomenal. Eu acho que quando a gente fala de quem pode empreender, eu acho que a ideia é parecida. Quando você ouve muito aí as pessoas falando que qualquer um pode empreender, isso não é verdade. Você vai olhar no próprio filme, o filho do chefe, que é o Linguini lá, ele não consegue nem fritar um ovo direito. É filho de um chefe tal. Então, não é qualquer um que pode cozinhar. Mas, e da mesma forma, acho que não é qualquer um que tem um perfil para empreender. Mas eu acho que aqui a lição é que empreendedor e sucesso pode vir de qualquer origem e de qualquer perfil de comportamento. E a gente tem casos na história de empreendedores vindo de vários backgrounds diferentes. Então, se a gente for olhar, por exemplo, um empreendedor, alguns não sabem, mas o Bill Gates, por exemplo, é um empreendedor que veio de uma família muito rica. Ele não é considerado ele não usou a fortuna da sua família para empreender, ele não criou a Microsoft com o dinheiro da família. Tanto é que ele teve o sucesso por mérito próprio, mas ele veio de uma origem rica, ele é de uma família rica. Por outro lado, o concorrente, parceiro, amigo dele, o Steve Jobs, é uma criança adotada de uma casa de classe média. Tá? Você tem empreendedores fenomenais que vieram de origem muito humilde na China, na Índia. Né? Então, essa é uma eu acho que é a principal lição que a gente tem aqui. E quem é que
pode empreender? Quem tem o perfil para empreender? Então, nesse negócio, eu gosto do exercício. A gente, no momento, está trabalhando com uma startup alemã, e eles usam muito isso como referência, que eu não sei se vocês conhecem a experiência do marshmallow. Isso é uma experiência feita nos anos 70, onde se pegou várias crianças e colocou-se a criança numa sala fechada com um marshmallow na frente dela, e se falou para a criança, é o seguinte: você pode comer esse marshmallow que está na sua frente, mas se você aguentar esperar, eu estou saindo da sala para fazer alguma coisa, e quando eu voltar, se você não comer o marshmallow que está na sua frente, você vai ganhar outro. E aí a pessoa saía, às vezes ficava 10, 15 minutos fora. E eles filmavam a criança e tal, e as crianças tinham vários perfis. Tinha crianças que não aguentavam. No momento que o cara fechar a sala, o cara já mandava ver no marshmallow. Tem uma crianças que aguentavam mais, e tem crianças que aguentavam obedientemente chegar o outro marshmallow e ficavam super felizes porque eles ganhavam 2. Os cientistas depois, eles acompanhavam a vida dessas crianças e descobriram que as crianças que aguentavam esperar pelo marshmallow, em média, eram mais bem-sucedidas profissionalmente na vida do que as crianças que não aguentavam. Isso é uma característica de você ser capaz de postergar a recompensa. E isso é muito ligado ao empreendedorismo. O empreendedor investe, ele arrisca e vai colher os frutos lá na frente. E não é todo mundo que tem um perfil, não é um pecado não ter esse perfil, entendeu? Isso está muito ligado ao risco. Então, a criança que acredita naquele adulto que vai trazer uma chance depois, ele já está arriscando, não aposta. Ela está se negando um prazer agora para ter um prazer maior depois. E está apostando que isso vai dar certo. Então, isso é uma coisa que tem muita ligação com essa característica do empreendedor. Agora, para a gente ter a característica do empreendedor, a gente tem que fazer a pergunta básica, que talvez já tenha discutido: por que empreender? O que leva uma pessoa a empreender? O que gera essa vontade de empreender? A primeira ideia, bastante errada, é que o cara empreende porque ele quer ganhar dinheiro. Tá? Isso é uma noção errada e um erro básico de cálculo. Obviamente, quando a gente olha a lista dos 10 mais ricos, 100 mais ricos da Forbes, muitos ali são empreendedores. Obviamente, empreendedores que têm sucesso, o sucesso do empreendedor é expresso em dinheiro. Mas o dinheiro é apenas uma forma de mostrar que aquilo que ele criou tem valor para a sociedade. Aquilo que ele criou é tão bom que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Então, o dinheiro, ele é uma medida do sucesso. Né? Se o cara está a fim de garantir muito dinheiro, ser empreendedor não é o caminho. É só olhar os números e ver que trabalhar numa grande empresa e escalar a linha corporativa para virar um executivo é muito mais compensador, tem uma taxa de sucesso muito maior e a média de rendimento de quem optou por esse tipo de carreira é maior do que a do empreendedor. Então, assim, se você quer empreender porque o dinheiro é o foco, significa que você é ruim de contas, você não conhece os fatos. A maior parte dos empreendedores tem pouca recompensa financeira no longo prazo. Tá? Agora, quando dá certo, dá muito certo. Então, os líderes das 10 pessoas mais ricas do mundo, 9 são empreendedores, 9 construíram a fortuna do zero, nasceram sem nada significativo. Na verdade, 8. O Bill Gates é um, mas é que a gente já falei aqui, o Bill Gates não construiu a fortuna dele usando a fortuna da família, e sim construiu do zero com a Microsoft. O outro motivo comum das pessoas que querem empreender é para ter independência. Eu não quero chefe.
Eu quero decidir sozinho sobre o rumo da minha vida, não quero o chefe mandando em mim. Tudo bem, é verdade, mas essa é uma fórmula para o fracasso. Achar que você não vai ter que sentar, negociar e entender demais. Quando você é empreendedor, todo mundo é seu chefe. Aqui no Brasil, principalmente, com a legislação trabalhista do jeito que é, os seus funcionários são o seu chefe, eles exigem, muitas vezes você é obrigado a cumprir. Os seus clientes são seus chefes. Se você acha que um chefe dá esporro num funcionário, é que você nunca viu um cliente dando esporro num fornecedor quando ele está insatisfeito com alguma coisa. É 10 vezes pior. Os clientes são seus chefes, o governo é seu chefe. Tenta atrasar imposto para ver o que acontece. Então, assim, se esse é um negócio de eu vou ter independência, eu vou poder... outro engano, eu vou poder escolher o horário que eu quiser. Desculpe, só se o horário for da meia-noite até às 6 da manhã, tá? Porque empreendedor trabalha incansavelmente. A gente não tem horário, a gente não tem hora extra, a gente não tem hora para pagar. Você quer que o empreendimento dê certo e se for necessário para ele dar certo, tá? Então, não tem essa. E muitas vezes, às vezes, os caras falam, poder, que eu sou a pessoa que manda. E o que eu falei para vocês, não manda nada. Muita gente manda em você raramente chega nessa posição. E se você for como hoje em dia, eu, pessoalmente, na Dileta, não é assim. Eu sou o CEO da Dileta, mas não sou o líder de uma hierarquia que manda as pessoas. Tem gente fazendo coisa na Dileta que eu nem sei o que é. E de forma independente, e não precisa pedir minha aprovação. Isso é uma maneira de tocar a empresa muito mais saudável, onde as pessoas estão felizes. Se você começar a ficar um cara autoritário, ditador, as maiores pessoas vão embora, principalmente quando a gente está falando de uma empresa de software, onde a gente está lidando com pessoas que, via de regra, são muito inteligentes, preferencialmente mais inteligente que você. Esse é o caminho para o fracasso. Tá? Então, por que você quer empreender? Qual o motivo de empreender? Nós, empreendedores, a gente quer que as nossas ideias deem certo. A gente acredita muito no produto, a gente acredita muito naquilo que a gente vai fazer e a gente quer ver aquilo realizado. A gente quer provar para o mundo que os nossos projetos, nossas ideias, elas trazem valor. Tá? E esse é o motivo certo para empreender. Acreditar que você está trazendo algo de muito positivo para as pessoas, para elas pagarem. E, obviamente, a maneira deles expressarem é pagando, e aí vem a recompensa financeira quando você tem sucesso. É muito importante também definir o que é que não é um empreendedor. Então, o empreendedor definitivamente não é um inventor. Não é o cara que inventa, não é o cara acadêmico que vai sentar e elaborar. Muitas vezes o inventor ele é um cara que investe, e aí muitas vezes ele vai pegar um recurso público, ou ele vai tentar vender a patente para uma indústria produzir aquilo. O inventor é o cara só criativo, ele não necessariamente tem capacidade de execução. Isso é muito diferente do empreendedor. O empreendedor, criar o produto é apenas uma parte de um processo muito maior. Né? Então, definitivamente são coisas muito diferentes. Tá? Para que você tem inventores que têm uma veia empreendedora e capacidade de realizar. Então, por exemplo, a gente pode citar, aliás, um exemplo histórico forte disso aí, é o próprio Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Thomas Edison, ele inventou da lâmpada e ele sabia vender, ele sabia construir, ele não era simplesmente o cara que você estava no laboratório e não sabia botar para frente. Tanto é que ele fundou uma empresa que existe até hoje, a IBM nasceu lá atrás com o Thomas Edison. E o concorrente dele na época, que era muito mais inteligente, o Nikola Tesla, que em alguns aspectos a tecnologia deles era muito mais avançada do que o Thomas Edison, não era um cara muito capaz de botar as invenções na prática, ou de vender, ou de...
Tal. Apesar que eu, pessoalmente, admiro muito o Nikola Tesla. Se vocês forem olhar o logo da Dileta, que é esse vermelhinho aqui no canto, ele é baseado em uma extrapolação criativa da bobina de Tesla, tá? Então, eu não tenho nada contra os inventores, eles só são diferentes dos empreendedores, tá? O empreendedor, ele não, isso é muito importante. Ele não é executivo. As pessoas que nunca tiveram uma posição de comando, empreendedor executivo, às vezes para eles dá na mesma. Quando você vê o pessoal, às vezes, o pessoal de sindicato, ou de pessoal que não tem, para eles tudo é empresário, tudo empresário. Mas definitivamente não é. Empreendedor e executivo são dois bichos completamente opostos. O empreendedor é o cara que cria a empresa, é o cara que bota a empresa para rodar, que arrisca. O empreendedor, a característica dele é propensar ao risco. O empreendedor topa muito risco. Né? Mas é exatamente o contrário do executivo. O executivo é o cara que, quando a empresa está super estruturada e se quer manter ela bem sucedida, você coloca o executivo no comando. E executivo é um cara avesso ao risco. Ele está numa empresa bem, que está ganhando dinheiro, e ele não vai arriscar e colocar essa empresa bem sucedida em risco. Então, executivos são pessoas treinadas a evitar risco ou a minimizar risco de todas as situações que eles encontram. O empreendedor é um cara ávido a risco, ele quer muito risco. Então, a gente pode pegar como exemplo o Steve Jobs e o Tim Cook, o atual presidente da Apple. O Steve Jobs é o cara que criou a empresa, que renovou ela. O Steve Jobs é um caso até fora, depois eu falo mais sobre ele, é um cara totalmente fora do padrão normal do empreendedorismo até. Mas é um cara que criou a empresa. Quando ele faleceu, ele foi botar alguém no lugar dele, ele não botou um empreendedor no lugar dele, ele botou um executivo. Tim Cook é o executivo, é o cara que cuidava da linha de montagem de fábrica, é um cara que segurou o risco. Tanto é que você vai ver lançamento de produtos da Apple antes na época do Steve Jobs e na época do Tim Cook mudou completamente. Na época do Steve Jobs os lançamentos eram novidades revolucionárias, excitantes. E na época do Tim Cook elas são mais moderadas, elas são avanços sobre os produtos atuais, tá? E essa geralmente é a diferença entre os dois. Tá? Uma coisa que a gente tem que estabelecer também, eu falei antes que para o pessoal que nunca teve posição de comando é tudo empresário, o que é um empresário, na verdade, né? Qual a diferença entre empresário e empreendedor? E aí se pergunta qual é a diferença entre empresário e empreendedor, o pessoal tenta explicar, mas na verdade, se você for usar a tradução para o inglês, empresário é businessman. Businessman pode ser tanto executivo quanto empreendedor. Empresário é um termo genérico e a palavra empreendedor era pouco usado no Brasil. A gente, mas no fundo, empresário e empreendedor é mais ou menos a mesma coisa. A gente usa a palavra empreendedor porque aqui no Brasil não pega mal você falar que você é empreendedor, mas pega mal que quando você fala que você é empresário. Quando você é empresário, você é o explorador, é o cara do mal. Então, a gente evita falar que a gente é empresário, a gente fala que a gente é empreendedor. Mas, na verdade, é quase a mesma coisa, apesar de que empresário também engloba, às vezes, executivos. Então, na verdade, é quase mais ou menos igual e a gente usa muito empreendedor hoje, até para dar esse novo espírito. O Brasil teve durante muito tempo, por causa de várias políticas de perfil, empresários ruins. Então, eu não estou defendendo coisas ruins que vários empresários, porventura, fizeram. A gente até hoje tem vários empresários complicados aí e tal. Mas esse movimento de empreendedorismo, de startup, traz uma veia nova, uma maneira diferente de olhar sobre as coisas.
E o mais importante, a característica do empreendedor é propensão ao risco. Isso não tem dúvida. É isso que diferencia ele do executivo. Isso que diferencia ele do inventor. O inventor faz a invenção, mas muitas vezes não coloca para frente. O empreendedor acredita, ele vai arriscar o próprio dinheiro, vai arriscar a própria reputação para botar aquele negócio para acontecer. Às vezes você vai em sites assim, eles classificam o perfil do empreendedor e tal, você tem uns questionários na internet, que perfil de empreendedor você é. Eu realmente acho isso uma bobagem. Eu acho que o empreendedor é o cara que consegue realizar. Eu acho que é uma característica é uma característica pessoal que ela não é facilmente definida. Eu gostei desse trabalho em específico, que é acho que é John Gross, não lembro, acho que é John Gross o nome do cara, que ele faz mais ou menos o que eu faço na Direto, só que ele é muito mais bem sucedido. É um cara que ajuda as startups a se estruturarem, ele só tem algumas centenas de startups lá. E ele colecionou fracasso e sucesso, e aí ele, para analisar, e aí ele tem uma cabeça um pouco mais organizada, uma cabeça um pouco mais executiva, ele resolveu organizar e estudar o que fez a startup, qual é o fator que mais contribuiu, que diferenciou as startups que deram certo e não deram certo. Então, ele fez uma análise subjetiva dessas 5 características e apontou as características que ele acha que serão mais responsáveis pelo sucesso e menos responsáveis. Então, ele classificou o timing da invenção. O que é o timing? Se aquela startup foi colocada no momento certo no mercado. Então, o time, ou seja, se o time era capaz de executar, se a ideia era boa ou não, se o modelo de negócio era consistente ou não, e se a empresa tinha funding, tinha dinheiro para tocar o projeto dela. E ele classificou cada um desses para cada uma das startups, e depois, quando ele separou as bem-sucedidas das mal-sucedidas, ele foi ver quais são os fatores que mais contribuem para o sucesso. E ele construiu essa escala aí, onde o timing é o fator principal, e o time é o segundo fator. Isso é uma coisa natural. O time é diretamente ao perfil do empreendedor e a capacidade dele de realizar as coisas. O timing, apesar de que timing é uma coisa assim, o cara criou uma tecnologia antes do tempo que o mercado está maduro para usar ela, ou o cara, quando criou a tecnologia, já tinha muitos concorrentes. Eu entendo isso e eu concordo com ele que timing é super importante, mas achar o timing, achar a janela de oportunidade é uma característica do empreendedor. Um bom empreendedor, ele enxerga a janela de oportunidade, ele enxerga a oportunidade acontecendo. Tá? A coisa que menos vale, talvez, nessa análise aí, na minha opinião, é a ideia. Ideia assim, a ideia é a semente de tudo. Obviamente, sem ideias você não vai construir nada. Só que ideias, todo mundo tem. A gente vive num planeta que tem 7, quase 8 bilhões de pessoas. Eu te garanto que está todo mundo pensando o tempo todo e está tendo ideias o tempo todo. Tudo o que você pensou já foi pensado. A diferença entre um e o outro, entre quem teve sucesso ou não teve sucesso, é a capacidade de colocar essa ideia em prática. É de escolher a ideia correta e seguir com ela, e ter a capacidade de colocar ela em prática. Só ter a ideia não vale nada. Não vale absolutamente nada. E tem vários casos, e eu conheço pessoalmente, de gente que teve uma ideia excelente e não tiveram capacidade de realizar. Então, não valeu de nada. Tá? Eu conheci uma startup uma vez que é uma certa tecnologia, e os caras foram lá e eles eram muito acadêmicos, eles ficaram desenvolvendo uma tecnologia, não foram para o mercado, não pensavam e tal. E aí eles viraram assim, o mercado não estava maduro para isso.
E, assim, 6 meses depois, a gente ficou sabendo de uma venda bilionária de uma tecnologia muito parecida para a Apple. A gente, e aí, o mercado não está maduro para isso? Mas a diferença foi a capacidade de execução, não é a ideia. A ideia deles foi igual dos outros. Então, agora, o que é importante notar é que o funding, o dinheiro para criar a startup, é a característica menos importante. E nisso eu concordo integralmente. Muitas vezes pensar, startup é de gente rica, e esse negócio aí você precisa de dinheiro para botar para rodar. Raramente. E o cara que é capaz de executar, que tem a ideia correta, e se ele precisa de dinheiro, ele vai obter o dinheiro, ele vai achar investidor, ele vai conseguir vender a ideia dele. Então, raramente a gente pode... o funding, o dinheiro é fundamental. Na minha própria startup, quando a gente começou com alguns sócios, alguns acabaram saindo, e eu lembro que um dos sócios ficou para mim, eu acho que isso não é para mim, precisa ter dinheiro para arriscar para fazer uma empresa assim. Eu falei, cara, não concordo. E muitos dos meus sócios não tinham dinheiro, e toparam o risco, e deram conta, e hoje estão felizes da vida com a aposta que fizeram. Eu acho agora, para definir quem é empreendedor, a característica do empreendedor, é sempre bom falar de casos. Eu acho ruim quando o cara você fala, defina um peixe, o cara começa a definir o peixe, define um peixe, então pode ser um pirarucu, um lambari, verdade, você não está definindo o peixe, está dando exemplos. Mas a gente está falando de uma característica social e, ao citar exemplos, eu acho que as características que diferenciam empreendedores de pessoas que não têm empreendedores é relevante. E o primeiro caso, eu acho que ele talvez seja um caso clássico de falar, do John Osher, e é um caso que se estuda, quando se estuda muito em empreendedorismo. Eu tive aula disso numa universidade na Europa, e esse americano é o cara que a gente estudou nesse curso de empreendedorismo, porque esse cara, ele é um empreendedor nato. O John Osher, ele nasceu em Cincinnati, nos Estados Unidos, e ele tinha esse tino de ver oportunidade, de criar negócio desde muito pequeno. Ele brinca que com 5 anos de idade, e ele vem de uma origem relativamente humilde, classe média. O pai dele era médico, a mãe dele escritora, e os pais dele resolveram que queriam fazer curso de arte, de desenho, de arte, e parte do curso era eles desenharem nus artísticos, então os artistas posavam nu, eles desenhavam. O John Osher, obviamente, não entrava na sala para ver os nus, mas ele tinha acesso aos quadros dos nus. E aí ele se tocou que os colegas dele, os coleguinhas de classe, estavam muito interessados em ver aqueles quadros nus. Então ele cobrava dos coleguinhas para ver os quadros dos pais, né, que os pais tinham pintado. E foi o primeiro dinheirinho que ele fez. Mais para frente ele se formou, fez faculdade, não lembro o que, abriu umas 2 lojas, fechou, mudou, entrou numa comunidade hippie. Isso acontece muito com empreendedores, não sei porquê, mas depois ele resolveu abrir o primeiro negócio, e o primeiro negócio dele, ele estava fazendo alguns acessórios de eletrodomésticos, capa de máquina de lavar e tal, e estava indo mais ou menos, estava indo muito bem, e aí ele teve o seu primeiro filho. E quando o filho dele era pequeno, o filho dele estava nos primeiros meses, criança que tem poucos meses, os pais acham lindo, mas na verdade aquilo, que minha esposa está passando aqui do lado, ela vai achar ruim eu falar isso, mas crianças com poucos meses são umas múmias, né? Elas não fazem nada, não conseguem interagir, não conseguem levantar o pescoço. Então o pai, para brincar com a criança, tem que segurar assim,
E tal, o comum bota a criança deitada e fica em cima da criança para brincar com ela, para interagir e tal. E John Osher ficou muito frustrado que não tinha brinquedo para criança nessa idade. Então ele pegou 2 tubos de PVC e botou eles cruzados, plugados num colchãozinho, e pendurou brinquedos nesses tubos e botou a criança deitada lá no meio, e ele inventou o brinquedo que hoje você compra para bebê o tempo todo em todas as lojas. E aquilo foi muito sucesso, ele vendeu milhares de unidades e foi a primeira venda que ele fez de empresa. Ele vendeu a empresa para uma fabricante que fez aquilo e assumiu o cargo de executivo. Ficou algum tempo como executivo e ele percebeu que ser executivo não era dele. Porque, assim, era de tocar o negócio, botar em uma empresa, ele tinha pouco espaço para isso. Então, ele pediu demissão e abriu uma nova empresa. E como ele tinha se dado bem com brinquedo, ele falou, vou fazer outra empresa de brinquedo. Ele pegou dinheiro de conhecidos tal, e fez essa outra empresa de brinquedo. Primeiro ano ele quase faliu, ele teve que se virar tal. Depois ele conseguiu emplacar 2 ou 3 sucessos. Um dos sucessos, uma coisa que eu não sabia que existia, mas lá nos Estados Unidos parece que fazia muito sucesso, era um girador de pirulito. Então, era um aparelhinho que você botava o pirulito no aparelhinho e apertava o botão e o pirulito ficava girando. E as crianças americanas gostavam de botar o pirulito girando, encostar na língua e ele fica girando e encostar na língua. Aparentemente, isso é bastante prazeroso e deu muito certo. O John Osher vendeu muito desse brinquedo. E aí ele fez uma outra grande venda de empresa. Ele vendeu essa empresa para um fabricante de brinquedo e por algo do tipo algumas dezenas de milhões de dólares. Então, o John Osher atingiu o sucesso. Ele fez grana para não precisar necessariamente trabalhar mais na vida, cheio da grana, vendeu a primeira empresa, a segunda empresa, né, para esse grupo aí. E aí o John Osher saiu por aí, viram o que ele ia fazer em seguida tal. Ficou em casa com a esposa e passeando no supermercado, ele foi comprar escova de dentes e aí passou na prateleira onde tinha a escova de dentes e ele reparou um negócio curioso. Existia 2 categorias de escova de dentes. Uma categoria era a escova comum que a gente compra aqui, compra em Cotonou, que é a escova que é um pedaço de plástico com as cerdas lá para escovar dentes. E existia escovas de dente elétricas que eram super caras. Tinha um motorzinho, uma caixa acoplada, um transformador para se ligar na tomada, que era uma coisa de $300. Então, tipo, de um lado tinha escovas que custavam $5, do outro lado escovas elétricas que custavam $300. Aí o John Osher chegou assim e falou, poxa, será que não existe um mercado no meio? Porque, afinal de contas, a escova elétrica simplesmente são cerdas que ficam girando. Aí ele pensou, peraí, eu conheço toda a cadeia de suprimento disso, eu produzia aquele negócio que o pirulito ficava girando, eu sabia como contratar na China o cara, como fazer uma bateria mais barata, durável, um equipamento que era descartável, tal, e ele criou a escova elétrica, usou os mesmos cadeias de fornecedores que ele tinha, tal, e criou a escova elétrica descartável, que é essas que você compra hoje na farmácia, que você não consegue trocar a pilha tem tempo de vida, mas escova, ela perde tempo de vida de qualquer jeito, você joga fora e pega outra. Ele criou essa categoria nova de escova de dentes, e de repente a Johnson & Johnson estava olhando, que era o principal fabricante de escovas de dentes, se não me engano era a Johnson & Johnson, que estava olhando e falou, caramba, esse cara vai tirar a gente do mercado. E comprou a empresa dele por uma centena e poucos de milhões de dólares. Então, o John Osher ganhou muito dinheiro. E de lá para cá ele repetiu isso mais umas 2 ou 3 vezes, em escala um pouco menor. Então ele chegou assim e falou, peraí, esponja para cozinha. Pô, eu sei fazer coisas que giram, e de repente se as esponjas girassem, limpava melhor. Então ele usou o mesmo princípio para fazer uma esponja de cozinha giratória, e por aí vai, e até hoje ele está tocando no startup dele, criando empresas e vendendo elas para grupos maiores.
Esse é o empreendedor, esse é o espírito do empreendedor, e isso que ele fez com as escovas de dente, eu acho muito relevante, porque, veja só, todas as peças necessárias para montar uma escova de dentes dessas já existiam no mercado. Ele conhecia a cadeia de suprimentos, ele usou cadeias de suprimentos já conhecidas. Ele simplesmente, andando nos supermercados, viu um espaço, viu que existia uma demanda, viu que existia uma oportunidade de negócio aí. Combinou isso com o conhecimento dele e a sua capacidade de execução e tirou o negócio do nada. Então, isso que é a característica de um empreendedor, saber explorar isso, topar esse risco, enxergar essas variáveis de uma forma mais clara e topar esse risco e botar para frente. Um outro empreendedor que aí já é bem conhecido é o Elon Musk. Elon Musk hoje é o empreendedor talvez mais popstar. E não é à toa, o Elon Musk ele criou a primeira empresa dele, que era um site lá que vendeu já no começo da carreira. Aí pegou todo o dinheiro e investiu no novo site com um grupo de amigos que chamava PayPal, que revolucionou o mercado de pagamento e vendeu ele para a eBay por uma grana significativa. Pegou toda essa grana e torrou de novo em 2 novas empresas, de coisas que ele simplesmente amava e acreditava, que eram carros elétricos e viagens espaciais. Todo mundo falou que ele era louco, que ia dar errado. E quase deu, né? A Tesla, que é a empresa de carros elétricos, quase faliu. Ele até tinha um acordo com os donos do Google, que eles iam ficar com a Tesla se chegasse num certo ponto, e ele chegou a ficar 1 mês desse ponto, que ele conseguiu reverter e ter sucesso. E, assim, não dá para falar de empreendedorismo sem falar desse espírito, que acredita numa ideia, acredita que uma coisa vai dar certo, investe e obtém sucesso. Outro, obviamente, bem conhecido é o Steve Jobs, que o Steve Jobs é um caso peculiar, porque normalmente empreendedores são mais que nem o John Osher, eles criam uma empresa e quando a empresa tem sucesso, ela cresce, ou eles colocam um executivo para tocar aquelas empresas, ou eles aprendem a ser executivos, ou eles vendem a empresa que nem o John Osher fez. O Steve Jobs, ele era o cara ele era um empreendedor da história. Veja só, ele não era o melhor técnico. Todo mundo sabe que o Wozniak, que era o sócio dele, era um técnico muito superior a ele. E ele não era, ele nunca inventou nada. Ele só teve uma visão de um certo jeito de fazer as coisas e tocou para frente e acreditou e arriscou e saiu e ficou com os louros do resultado. Mas Steve Jobs fez algo que que pouca gente faz, que é, depois que ele saiu da Apple, ele arriscou em 2 novas empresas que deram super certo, a Next e a Pixar. A Pixar acabou sendo vendida para a Disney, mas não foi quase uma venda, quase que a Pixar comprou a Disney. A família do Steve Jobs é um dos acionistas mais poderosos na Disney hoje. E no caso da Next, ele vendeu a Next de volta para a Apple, a empresa a qual ele tinha criado lá atrás e foi expulsa. Ele passou a ser CEO novamente da Apple. E o Steve Jobs, ele fez uma coisa curiosa. Ele vendo os erros do passado, quando ele colocou o John Sculley lá como executivo, que acabou demitindo ele e tal, ele falou, não, eu não vou repetir esse erro. Eu vou criar um ambiente diferente aqui, onde dê para criar novos produtos dentro de uma grande empresa. E ele fez isso na época. Ele criou o iPod, ele criou o iMac, aliás, antes do iPod, o iMac, o iPhone, o iPad, e que são coisas que revolucionaram o mercado, mudaram um jeito. E ele fez isso dentro de uma grande empresa. E isso não é comum de acontecer. É que o Steve Jobs ele usou um processo diferente e ele criou um ambiente dentro da empresa onde era possível empreender novamente. Tá? Isso não é comum, poucas grandes empresas conseguem dominar esse processo e o Steve Jobs era o cara que conseguiu. Mas ele usou muito a teoria desse outro empreendedor, o Clayton Christensen,
que é um professor de Harvard que estudou o assunto, escreveu um livro chamado O Dilema do Empreendedor, que é o livro de cabeceira do Steve Jobs. Tá? E o Clayton Christensen, ele estabeleceu todo um processo de como empreendedores são e quais são as características que fazem dar certo. Por que o empreendedor consegue fazer coisas que grande empresa não faz? O Clayton Christensen desenhou isso. Equipes pequenas, focado, pouco dinheiro obriga você a ser criativo. Então, o Clayton Christensen desenhou isso, e foi mais ou menos o que o Steve Jobs fez dentro da Apple. Ele criou uma unidade quase separada da Apple, onde ele e uma meia dúzia de pessoas com pouco dinheiro inventavam novas coisas. Eu botei o Clayton Christensen aqui, porque o Clayton Christensen, depois de escrever esse negócio, eu acho as teorias do Clayton Christensen fantásticas, e assim, ele realmente consegue pegar a essência de como o empreendimento funciona. Também ele serviu depois para demonstrar que isso não é fácil, porque tendo descrito todo o processo para ser um empreendedor, ele resolveu abrir a própria empresa e ela foi um fracasso. Então, ele é um caso de empreendedor fracassado. E que mostra que, assim, não existe uma fórmula pronta para ser empreendedor. Não adianta repetir e achar que simplesmente vai dar certo. É complexo e é muito suscetível a erro. Então, quando você diz que a prospecção ao risco é importante, a prospecção ao risco, todo mundo fala, é fácil. Não, a prospecção ao risco é como lidar com o fracasso, quando o risco dá errado. E o empreendedor precisa ter muita estabilidade emocional e muita frieza para conseguir lidar com o fracasso e analisar calmamente o porquê o fracasso aconteceu, se vale a pena pivotar, se vale a pena mudar um pouco, fazer um acerto de rumo, ou se é para desistir da ideia. E pessoas que não têm característica empreendedora desistem muito fácil. E o empreendedor é o cara que persiste nos momentos certos e consegue obter sucesso. Né? Eu acho que, assim, em termos de conteúdo, era mais isso. Eu queria agradecer a oportunidade do Sr. Marcos de falar sobre isso. É um assunto que me é muito querido, essa parte de empreendedorismo. Eu acredito muito no empreendedorismo como um mecanismo muito importante para o crescimento do país, de transformação social, de geração de oportunidades. A gente criou esse programa dentro da Dileta Academy, em parte, as pessoas que criaram lá dentro, e justamente foi isso, para a gente ajudar a gente a não só capturar a pessoa que tem característica empreendedora, como fomentar isso nas pessoas, treinar as pessoas e trazê-las para dentro. Na Dileta, que é a minha empresa, só dá certo, o jeito que ela está estruturada, só dá certo quem tem característica empreendedora, e isso pode se aprender, mas tem que ter um pouco disso no DNA, e aí esse programa, ele justamente faz isso, ele pega as pessoas e ajuda elas a já ter um processo seletivo para participar dele, e os que passam ter uma imersão na cultura da Dileta, e técnico, né, aprender a programar nas ferramentas que a gente usa lá, e havendo casamento, aí a gente fica aliviado, porque a gente acaba tendo um contingente de pessoas que estão super alinhadas com as nossas ideias e o nosso jeito de trabalhar. Então é isso. Muito bem, obrigado aí, Michel. Michel, tem uma pergunta aqui do Thiago, pode até ler, mas eu vou pedir para você ler, porque tem tanta pergunta junto aqui, até um parágrafo de pergunta. Acho que é mais fácil você ler e responder. Algumas coisas você respondeu durante a própria apresentação, né? Mas fica à vontade de dar uma avaliada aí. O Thiago está perguntando aqui se existem diferentes tipos de mentalidade profissional empreendedora, aventureiro, tradicional. Eu falei sobre isso na palestra. Tem gente que classifica, tem vários aí quiz de internet que te ajudam a classificar tal. Eu não acredito nisso, eu não acho que seja assim. Eu acho que o empreendedor é um cara que cabe muito pouco dentro de uma caixinha.
essa é uma maneira de criar caixinhas de empreendedores. Eu acho que o empreendedor não tem essa característica. Eu acho que o empreendedor é um empreendedor que acredita no que está fazendo, que tem que ter a característica. Ele pergunta como melhorar o mindset em relação à mentalidade profissional. É o seguinte, fracasse a primeira vez. Tenta e fracasse a primeira vez. Tomara que você tenha sucesso na primeira vez, mas tentar e fracassar é o melhor professor para você crescer. E esse aí, em empreendedorismo, é algo que você aprende fazendo. Quando eu entrei na faculdade, meu objetivo não era ser empreendedor. Eu queria trabalhar na indústria de jogos, eu queria ser programador, eu queria trabalhar para grandes empresas. Quando descobri o empreendedorismo, falei, putz, isso tem tudo a ver comigo, e aí eu fui tentando, e eu já colhi meus fracassos e colhi meus sucessos. Eu acho que tem que sair fazendo. E o fato de que você topa sair fazendo já te classifica como um possível empreendedor. Como foi a transição do pensamento que vou empreender, que abriu a startup que você participou? Então, é mais ou menos isso. Primeiro, era identificar a oportunidade. Putz, eu acho que tem um espaço aqui no mercado para atuar em cima disso e fazer. E aí eu topo o risco de dar errado. E do momento que você percebe que você topa o risco, que isso faz algum sentido para você, é aí que você começa a empreender. Então, eu acho que para mim foi isso, tá? Para mim, o que me convenceu que eu sou empreendedor foi o meu primeiro fracasso. Então, quando a coisa deu errado, eu falei, não, deu errado, mas putz, eu não vou conseguir mais fazer algo que eu não acredito, eu não vou conseguir mais trabalhar numa estrutura tradicional onde eu não possa pensar diferente, fazer diferente do que os outros fazem. Tiago lançou uma outra pergunta aqui. Está perguntando... Bom, você quer que eu leia ou você prefere ler? Estou lendo aqui. Um bom caminho na hora de convidar sócios é que esse pense diferente da própria pessoa que está abrindo um negócio. Não, eu não diria que pense diferente. Sócio tem que ter característica empreendedor, você pode construir isso nele. Os sócios, de preferência, tem uma complementariedade das skills, das habilidades que você precisa para botar um negócio de pé, principalmente quando você começa do zero. Você precisa de pessoas para realizar as diferentes demandas que uma empresa necessita e ter como sócios as pessoas que complementam suas skills, que são diferentes pessoas, mas assim, sociedade é igual a casamento. Se não tiver alinhamento da ideia, se você não tiver enxergando o mesmo objetivo, se você não estiver sonhando com a mesma coisa, não rola. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Já tive muitos sócios, já vivi muito briga de sócios. Hoje eu tenho mais de que 13 sócios na Dileta e todo mundo que é meu sócio, que é convidado a participar, está imerso, a gente conversa, a gente usa eu uso minha experiência para alinhar os objetivos e falar, você está sendo convidado de uma empresa que tem isso como objetivo, quer chegar nisso, quer fazer isso. E essa situação, você topa, sem esse alinhamento, isso dá problema. Tá? Eu acho que você tem que buscar pessoas que pensem igual, você perguntou, mas eu acho que você tem que buscar pessoas que pensem igual, complementando as skills necessárias. Mas isso não é um requisito. Tá? Se você tem um cara que está super alinhado com você e vocês têm o mesmo skill, não tem nenhum pecado você sair e abrir uma empresa junto. Tá? Então, eu acho que isso só complementa. O alinhamento, eu acho que é mais importante. Tá? Só parafraseando aqui, Michel, acho que é a diferença. Skill você desenvolve, né? Aliás, a gente conhece vários casos aí de pessoas, né, que eram todos técnicos, né? Todo mundo formado em programação, mas alguém estudou mais gestão, alguém estudou mais marketing, né? Agora, Sim.
princípios e valores têm que ser iguais, né? Se você tem pessoas com princípios e valores diferentes, é complicado, né? Eu também já vivi coisas desse tipo, sabe? Gente que veio de venda, que era fantástico em venda, mas começava a vender coisas e falava, mas eu não tenho isso. Eu não vou vender o que eu não posso entregar, né? E aí você vê assim, não dá, né? Uma coisa assim, que fazer, não tem como a gente dar certo, né? Porque você tem um perfil muito diferente do meu. Né? E assim, o sócio é igual a casamento, e acho que o pessoal aqui é novo, então talvez poucos, ou talvez nenhum seja casado, mas provavelmente o pessoal já teve os namoros mais longos. E, tipo, a separação é traumática, é sempre doloroso, então, e você separa da pessoa porque vocês, muitas vezes, têm uma incompatibilidade, pensam em coisas diferentes. Então, é a mesma coisa, sociedade igual a casamento. Essa frase ela é muito, muito, muito certa. Né? O Thiago tem uma segunda pergunta aqui. Aí Como é o perguntar processo de aqui, formação? hoje na Dileta, a Dileta é uma empresa diferente, então aí eu vou falar como é que eu faço e eu acho que assim, poucas startups trabalham muitas ideias diferentes. A maior parte das startups investe numa ideia bem sucedida e trabalha ela e ela cresce e vira a empresa. Tá? Na Dileta, como a gente apoia várias startups, então a gente faz isso de uma forma onde mais orgânica. Então, na verdade, qualquer membro da Dileta, até um estagiário, pode ter uma ideia e aí ele conversa com uma equipe e eles formam e ele achando as pessoas necessárias para botar essa ideia para frente, ele tem a liberdade de tocar essa ideia para frente, ele traz isso para os demais, a gente discute e essa ideia pode virar um produto. Isso é bem diferente do que processo convencional de empresa. A gente, mas assim, como eu falei, se for para fazer igual todo mundo está fazendo, eu não teria aberto uma empresa. Eu fiz para fazer diferente. É super arriscado, às vezes algumas dessas ideias não dão certo, às vezes a gente não gosta, mas a gente fica super orgulhoso quando elas dão certo. Esse Dileta Academy que a gente fez aqui foi assim, não foi uma ideia minha. Hoje eu, Michel, a gente precisa ter o Dileta Academy. É o pessoal que estava recebendo os estagiários, que estava notando que os estagiários eles passavam por um processo de seleção menos rigoroso, eles não eram treinados, então eles geravam uma sobrecarga para os analistas sêniores, e aí eles falaram, nossa, a gente de repente pode fazer um alinhamento de objetos com um programa mais estruturado e trazer os caras e ver o perfil deles e conviver com eles mais tempo antes de botar eles para produzir, e aí a gente contribui com pessoas, ajudando elas a se desenvolver profissionalmente, mesmo se não fiquem na Dileta depois. Aí eles fizeram, tocaram, e o projeto é um imenso sucesso, a gente está super orgulhoso dele. Ele partiu de um grupo de pessoas que fez isso de uma forma quase autônoma. Quando precisou de um pouco mais de recursos, eles apresentaram para a gente super topou a ideia, botamos para frente, ajudamos. Também teve sócio envolvido, teve diretor que acabou entrando para ajudar, tal, mas é uma coisa que é tocada de forma autônoma. Acho que tem uma pergunta aqui. Você quer que eu leia, Michel? Posso ler para você? Tem como sentir esse feeling do mercado ou dos clientes? O feeling do mercado, eu acho que ele é deixa eu interromper aqui. Ele é a característica empreendedora talvez mais importante. E não tem fórmula. Então, e não adianta fazer pesquisa de mercado para descobrir as coisas, que ajuda muito pouco. Antes do lançamento do iPhone, a Motorola nunca investiu no celular com TeraTouch, porque existia uma pesquisa de mercado que eles fizeram que 85% das pessoas queriam um teclado.
Ao perguntar às pessoas se vocês querem um teclado, as pessoas responderam sim. Então, a Motorola falou, então não vamos investir num celular com tela touch. Vamos botar teclado em todos os aparelhos. Putz, como eles estavam enganados. É que as pessoas não conheciam a possibilidade de uma tela touch e o que ela permitia. Tá? Então, eu acho que essa é uma coisa que você tem que aprender a desenvolver. E não tem outra maneira de desenvolver isso que não é falando com gente, perguntando, indo atrás, mas não numa pesquisa de mercado, e se interessando. Eu vou para o John Osher lá, que bolou a ideia de fazer a escova de dente giratória na prateleira do supermercado. Né? Ele enxergou, não é uma ideia, ele enxergou uma demanda do mercado, olhando a prateleira, analisando e achando um espaço ali. Então, ele enxergou essa dor. Você está perguntando aqui da dor dos clientes. Qual era a dor dos clientes que queriam a escova de dente giratória? Eu não tinha uma dor, mas o que ele percebeu é que muitos clientes queriam uma escova elétrica, e não tinham dinheiro para comprar, porque as soluções eram complexas e sofisticadas demais. Mas um bom empreendedor é o cara que faz isso, que ele vai no lugar e fala, putz, falta isso aqui, falta esse espaço. O pessoal que abriu as primeiras, eu conheço o pessoal que abriu as primeiras cervejarias artesanais aqui em Campinas, no Brasil. E o pessoal que viajava para fora, viu as cervejas que eram feitas em outros cantos do mundo e falava, putz, aqui no Brasil não tem esse tipo, esse nível de cerveja. Vamos produzir aqui, acho que tem espaço, tem pessoas que vão apreciar essa cerveja mais especial. Eu conheço pessoal que abriu uma hamburgueria aqui, uma das primeiras hamburguerias artesanais aqui da região aqui, de Barão. O pessoal virou assim e falou, nossa, a gente acha que falta opções de hambúrguer realmente diferenciado. Então, o empreendedor é o cara que olha o mercado, ele vê o espaço, não precisa ser nem, assim, uma dor terrível que a pessoa está tendo. É uma oportunidade de mercado, é uma janela, tá? Não que uma dor que o cliente está tendo não represente uma boa oportunidade, mas não precisa ser. Uma janela, um espaço no mercado, uma falta, é isso que gera uma boa ideia. E não tem outra forma de desenvolver isso que não é conversando, se interessando, indo atrás, participando. Então, eu acho que é isso. Vou fazendo aqui para você, que está aparecendo mais perguntas, Michel, fica mais fácil para você não ter que ficar navegando aqui. O Gustavo perguntou como é o funcionamento das aulas da Academy, se tem um QG ou as aulas são majoritariamente remotas. A gente tem um QG, a gente tem uma sede da Dileta, mas as aulas da Academy são remotas. Então, como a gente acaba pegando gente, às vezes, de lugares distantes do país, eu recentemente descobri que a gente tem gente espalhada pelo país inteiro na Dileta, tem cidades, tem gente, eu descobri que tem 3 funcionários na Dileta em cidades que eu nunca ouvi falar. Tem 3 cada Dileta de Esperança na Paraíba. Eu morei no Nordeste, eu não lembro a cidade chamada Esperança na Paraíba. Mas é super natural, né? Porque você contrata um cara que é muito bom e ele adora a Dileta e aí ele recomenda para 2 caras que são conhecidos para trabalhar lá também. A gente entrevista, gosta dos caras, vê que tem afinidade. Então, isso acontece. Então, a maior parte das aulas do Dileta Academy, todas as aulas do Dileta Academy são remotas. Agora, às vezes o pessoal que está aqui perto, o escritor da Dileta é tão legal, eu recomendo que pesquise no Google Escritor da Dileta, às vezes eles querem ir lá para conhecer, ou para fazer alguma atividade de grupo lá, e agora que a pandemia está dando um sossegozinho, a gente até está permitindo que eles façam isso. Ok, o Gabriel perguntou se você pode falar um pouquinho sobre empreender sozinho versus com sócios. Ser empreendedor, por natureza, é uma atividade muito solitária, mesmo quando você tem sócios. Tá?
É você contra o mundo, e até você provar que sua ideia dá certo, muitas vezes você está sozinho nisso. Os sócios, muitas vezes, têm um papel de te dar o suporte emocional até, e técnico durante essa jornada. E, apesar de que eu já vivi muito problema com sócio, eu recomendo fortemente você achar os sócios que têm afinidade com você para tocar o negócio, para ajudar a dividir o peso, ajudar até a diminuir um pouco o investimento inicial. Então, e melhorar até a sua própria capacidade de trabalhar em grupo e de colaborar com outras pessoas. Então, eu acho, por mais que eu tenha já tido vários problemas com sócios, eu recomendo fortemente sempre abrir a empresa com os sócios, com um grupo que coerente, que faz sentido, que esteja ali para dar apoio, porque mesmo quando você está com sócio, empreender é uma atividade muito solitária e eu recomendo. Eu tenho um grupo de empreendedores que às vezes participo, grupo de WhatsApp que é pura carência. Os caras se sentem tão sozinhos, você põe eles no grupo, eles começam a trocar experiências e acabam ficando juntos. Então, eu recomendo fortemente você empreender junto com sócios. Uhum. Vou só fazer um comentário aqui, Michel, não quero invadir sua palestra, mas fica à vontade para você comentar em cima do meu comentário, né? Mas o que eu acho que é importante, acho que você também, né? Tem muitos sócios muito júniores, né? Que começaram logo, né? Então eu já tive também sócios assim, mais novos, né? E o que eu acho que é essencial é que eles entendam que eles são sócios e não funcionários, né? Porque a gente precisa. Sim. O sócio tem que ser aquele cara que dá um tapa na cara quando está fazendo besteira, né? Que pega na pessoa e fala, cara, tá errado. Né? E se é um cara que assim, tá, não, que age como subordinado, que não tem capacidade de questionar, não é sócio, né? Sim, e assim, e o sócio tem que entender que ele não é funcionário, mas não só no aspecto de contribuir assim, Marcos, também no aspecto de se sentir parte. A gente incentiva a direta para todos os diletantes assim, agirem assim, entendeu? Mas o sócio não pode ter tempo ruim, entendeu? O sócio participa de novo, é igual casamento, né? Na felicidade, na tristeza, na saúde e na doença, entendeu? Ele tá uma coisa muito pesada. Eu chamei várias pessoas para ser sócio direta lá no começo. Em algum momento, no nosso segundo ano, a gente teve um problema com um único contrato que a gente tinha, e era um cliente que era complicado, e tinha um cara lá, sacaneou o negócio, e a gente ficou sem contrato. E aí a gente ficou sem receita, e eu só disse, agora, Michel, como vai ser o salário? Eu falei, é o seguinte, só sem receita não tem salário. E foi duro, é muito duro viver com isso. Mas o pessoal com uma visão alinhada, tal, acreditavam, e eu acho que valeu a pena o sacrifício que foi feito lá atrás, mas o sacrifício é doloroso, é muito doloroso. Então faz parte, tá? E talvez a melhor maneira de testar o alinhamento do sócio é na crise. Na verdade, a minha experiência... casamento também, né? Tem dois momentos críticos para sócios, quando a crise pega pesado com eles, tá? E quando eles começam a ganhar muito dinheiro, tá? Então, quando entra muito dinheiro, aí, de repente, começam a surgir alguns comportamentos e experiências não muito legais. Então, eu acho que são os dois momentos que são marcantes. Quando a coisa anda mais ou menos meio de lado, você está conseguindo pagar as contas e tal, é a parte mais fácil de conviver com sócios. Legal. O Victor fez a seguinte pergunta. Você tocou no assunto muito interessante em relação ao governo. Como é empreender num país tão burocrático e fechado como o Brasil? Quais os maiores problemas? Aqui no Brasil é muito difícil mesmo, tá? E assim, a burocracia do governo atrapalha muito, mas assim, a visão geral brasileira em relação a empreendedores, a empresários, é muito ruim. Então, e eu não estou dizendo que todos os empresários aqui são maravilhosos, tá? Não é isso, mas a visão geral do público, a percepção das pessoas em relação a empresário já é ruim. Em alguns países, nos Estados Unidos, que é um país que valoriza muito os seus empreendedores, o empreendedor da cidade ele é um cara reverenciado, é o cara que trouxe desenvolvimento e emprego para a cidade e tal. Aqui é capaz de se juntar na frente da casa dele para protestar. Então,
E o governo aqui, ele realmente ele complica muito a sua vida. A gente tem uma legislação pesadíssima, enrolada, e que dá pouca liberdade de ação. Então, eu acho que, às vezes, e a gente tem muito essa herança portuguesa, não sei de onde veio, de criar muitas regras, de criar muitas leis, de travar muito a situação. Por causa de uma situação incômoda, a gente cria lei que prejudica mais pessoas do que ajuda. Então, a gente tem muito esse negócio. Isso acontece muito no ambiente empresarial e isso dificulta muito a vida. Então, fazer uma coisa que contraria alguma lei ou não, acaba virando um ponto de opção. E muitas vezes eu falo com o meu pessoal, vamos nos preocupar principalmente se aquilo que a gente está fazendo é imoral ou não. Se é imoral, não vamos fazer. Se é uma coisa muito moral, mas tem alguma lei que proíba fazer aquilo, vamos trabalhar em como a gente consegue botar esse negócio para frente. E eu vou dar você tem um exemplo assim, tipo Uber. Quanta gente Uber não ajudou? Quanta gente o quanto barateou o transporte Uber para as pessoas, deu oportunidade para o motorista e tal. Mas o Uber é contra a lei, ainda é contra a lei em certos lugares. Então, o dono do Uber versus a legislação. Aqui no Brasil a gente tem muito essa característica, mas aqui no Brasil também existe uma característica muito fácil que é desrespeito às leis, né? Aqui a gente tem um negócio que aqui a lei, não basta a lei existir, ela tem que pegar. Eu lembro que um antigo sócio meu, que era bem relacionado ao governo, estava num coquetel com o deputado, e aí o deputado virou para ele, doutor, olha que bacana, nós vamos aprovar a lei para fazer tal coisa. Aí o meu sócio virou para ele, mas deputado, já existe uma lei que faz exatamente a mesma coisa. Aí o deputado, não, eu sei, mas aquela não pegou, eu quero ver se agora pega. Então, isso tem muito no Brasil, a lei tem que pegar, né? Aqui se a lei não pegar, o pessoal não faz. Então, e é ruim, eu acho isso ruim. Como eu sou vim de Israel, eu gosto mais do jeito alemão de pensar. Na Alemanha, por exemplo, vocês viram, tem as autobahns, são aquelas estradas super bem cuidadas que não tem limite de velocidade. O pessoal fala, não tem limite de velocidade porque os alemães são doidos. Não tem limite de velocidade porque os alemães não querem criar uma regra que eles são obrigados a seguir. Então, para que é uma regra botar no limite de velocidade se lá tem carro super moderno e dá para o cara pisar mais com pouquíssimo risco, as estradas são de muita qualidade, os carros são modernos e tal. Então, o alemão ele evita de criar regra, porque se ele quer, ele segue, ele não quer seguir aquela regra. Aqui a gente é o contrário, né? A gente cria regra adoidado e segue as que quer. Tá? Isso pessoalmente me incomoda bastante. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala muito de leis fiscais, de impostos. E fazer imposto aqui, manjar de imposto aqui, infelizmente, é uma característica que é bom que pelo menos um dos sócios ter, porque o esquema tributário brasileiro é complicadíssimo, conseguir pagar é super difícil, e assim, a ginástica tributária feita para você conseguir sobreviver é difícil. E existem muitos conceitos errados, talvez vocês tenham ouvido um político ou outro reclamando que dividendos no Brasil não são tributados. É verdade, dividendos no Brasil não são tributados. O cara só esquece por que dividendos no Brasil não são tributados. Né? Na verdade, os dividendos no Brasil não são tributados porque quando eles eram tributados, como tirar o lucro como dividendos pagava muito imposto, então o que os empresários faziam? Disfarçavam o lucro como despesa da empresa. Era super comum a empresa pagar o carro do cara, a empresa pagar a casa do cara, a empresa pagar um monte de despesas para não ter que pagar imposto de dividendos. Quando o governo viu isso, falou, vamos inverter o jogo então, vamos passar esse imposto de dividendos para o lucro da empresa e aí a gente zera o imposto de dividendos. Aí o cara não consegue evadir desse jeito. Beleza. Aí vem 20 anos depois, o político fala que é absurdo que no Brasil não paga imposto sobre dividendos. Mas peraí,
mas paga imposto sobre o lucro das empresas maior do que quase qualquer outro país do mundo. Por quê? Porque se tirou o imposto daqui e botou ali. Está errado. Eu acho que o imposto sobre dividendos é melhor porque estimula empresários a investir mais, em vez de simplesmente tirar o lucro. Mas não adianta agora que é o novo imposto sobre dividendos e aumentar mais ainda uma carga tributária que é muito alta. Então vamos tirar de volta aquilo que a gente botou lá e botar nos dividendos e tirar daqui. Mas vou parar de reclamar. Aqui no Brasil é muito difícil, mas o que eu sempre falo para os caras que vêm conversar comigo sobre isso é onde a coisa está ruim é onde existe oportunidade. Então, empreender no Brasil é difícil, mas é possível. E às vezes eu deixo para lá e eu vou fazer de qualquer jeito. E às vezes eu preciso lutar, achar brechas na legislação. Por exemplo, tem um esquema que eu estou tentando implantar na Direta faz quase um ano, se chama BOD, Bring Your Own Device. A ideia é dar o dinheiro, em vez de eu comprar o computador da empresa e dar para o cara, e dar para ele o dinheiro para ele comprar o próprio computador. Mas eu não estou conseguindo fazer isso, porque se eu dou para ele o dinheiro para ele comprar o próprio computador, o dinheiro fica constando como salário, aí consta como aumento. Se eu compro o computador e dou para ele, faço a doação, aí pode estar como salário indireto, tipo, eu botei computador e advogado para achar uma maneira de a gente, porque é uma coisa super legal. A empresa continua gastando o mesmo tanto, o computador é da pessoa. Super bacana. Eu só não consigo botar esse negócio para funcionar, porque a legislação me trava de todos os caminhos que eu tento. Uma pergunta aqui, a última pergunta aqui. O Breno está perguntando se você teve alguma experiência internacional durante sua jornada. Eu tive, inclusive, a gente está, semana que vem, a gente vai abrir uma outra startup internacional, a gente vai abrir junto com uma empresa americana. Eu tive uma experiência internacional, eu já fui para fora e já cheguei a prospectar fora do país. Agora a gente está trabalhando junto com alguns startups. Já faz alguns anos que eu tenho uma startup canadense no meu portfólio e a gente estava com uma outra americana. E eu vou dizer o seguinte, às vezes a gente pega isso, obviamente o valor do dólar incentiva muito a gente a tentar pegar projeto fora do Brasil, né? Mas de uma forma, às vezes eu fico maravilhado como em alguns lugares é muito mais simples demonstrar valor e botar projeto para andar. Então eu tive essa experiência e a gente sempre está buscando mais. Michel, então, muito obrigado, foi excelente, tá? Como sempre, né? Lembrando, turma, o Michel vai estar com vocês aí na banca, tá? Vou abrir aqui uma palavra para você para dar esses últimos comentários antes da gente fechar a gravação. A banca vai ser online também ou vai ser presencial esse ano? Online. Na verdade, para você me pagar um jantar, que sacanagem. Gente, é isso. Na verdade, assim, é um imenso prazer falar aqui com vocês. Eu gosto muito do espírito de empreendedorismo e de empreendedores. Então, eu sempre tento trazer empreendedores, eu tento formar meu pessoal empreendedor, eu tento trazer empreendedores para trabalhar comigo. Eu acho que são pessoas que enriquecem e são fundamentais. Eu acho que nenhuma sociedade consegue avançar sem empreendedores gerando riqueza e gerando riqueza. E assim, muita discussão minha com amigos que às vezes falam, não, o dinheiro tem que ser distribuído melhor. Eu falo, não, o dinheiro não tem que ser distribuído melhor. As pessoas que têm pouco têm que ter a capacidade de empreender e gerar dinheiro. E empreendedor gera dinheiro, gera riqueza. Quando eu sento com outro amigo, a gente usa um computador e a gente quer um software que faz algo. No software é super fácil enxergar isso. A gente faz um software que faz algo que tem valor para as pessoas. A gente criou riqueza de ar. A gente transformou o nada em riqueza. O nosso trabalho intelectual expresso no computador gerou algo que vale muito para as pessoas.
isso ajuda a vida das pessoas e, em compensação, as pessoas vão nos pagar por nos premiando com um pedaço da contribuição que a gente trouxe para elas. Nada mais é compensador do que isso, nada mais é valioso para a economia de um país do que isso, na minha opinião. Então, eu acho que quanto mais empreendedores a gente conseguir formar na sociedade, melhor. Por isso que a Dileta trabalha com empreendedores, criando startups, ajudando a formar as pessoas que estão lá dentro para perseguirem as coisas que eles acreditam, porque a gente acha que isso que a Dileta faz tem que ser multiplicado por 1 milhão para a gente ter um país melhor. Muito bom, então, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Vou parar a gravação aqui.